Então, pessoal, boa noite a todos e a todas que estão presentes, né? Hoje para a gente é um marco histórico do curso de magistério. A gente está fazendo um estágio remoto, né? E fazendo uma palestra de forma online, né? Então, lembrando, né, que essa palestra ela foi organizada para viabilizar o estágio de prática remota da educação infantil para os alunos do terceiro ano do curso de magistério, tá? Então, a nossa semana do magistério, fizemos uma semana virtual, porque a gente todo ano faz a nossa mostra pedagógica com os trabalhos produzidos pelos alunos, né, nos estágios, e fazemos sempre de forma presencial. Inclusive lá no nosso site, que foi lançado hoje, tem muitas fotos de trabalhos, né, feitos por turmas de anos anteriores, nessa amostra pedagógica que se faz, né, todos os anos. E esse ano a gente migrou, então, aqui para o virtual. A amostra está sendo de forma virtual, os trabalhos dos alunos foram todos postados. Eu terminei de postar hoje à tarde, os que enviaram ainda ontem à noite. Espero que vocês assim façam um bom proveito, né, de estudo, porque são vários modelos que são apresentados ali para que sirva, né, de parâmetro para as docências futuras de vocês. A temática da nossa semana, então, do magistério no ensino remoto, magistério no ensino remoto, superando desafios em tempo de pandemia. Antes de nós iniciarmos a nossa palestra, né, eu gostaria de evidenciar que está presente aqui a coordenadora de ensino, a Márcia Leite, a Indiamara, que é a nossa coordenadora de aula, também vai estar presente, a Carla, que é auxiliar de coordenação, o Ivan, né, o nosso grande aliado aqui do setor de tecnologia, e a nossa palestrante de hoje, que é a Ana Lúcia Lobo, né, que ela já foi professora, diretora de escola, então ela vai apresentar para vocês hoje uma escola de educação infantil. Antes de passar, né, a palavra para a professora, eu gostaria de solicitar que sejam desligados todos os microfones e câmeras, porque aí evita a questão do travamento no sistema, tá? Então, desliguem as câmeras durante a palestra e os microfones. Quando for no final que a palestrante terminar a explanação do assunto, será aberto para perguntas. Aí vocês irão no chat se inscrever para fazer as perguntas, tá? Então, vocês podem anotar as perguntas no decorrer da palestra, o orientador já deve ter conversado com vocês, que vocês têm que fazer os registros, né, daquelas partes que são importantes relacionadas à observação que vocês teriam que fazer em relação ao espaço, né, da educação infantil. E então vocês podem anotar perguntas que vocês querem, no final, então, vocês vão se inscrever ali no chat e né, pela lista de inscrição, a gente vai abrindo, né, para o aluno falar. Aí vocês podem abrir o microfone, abrir a câmera, ou se não tiver o microfone e a câmera, vocês podem fazer a pergunta através do chat, tá? Então, a nossa palestrante, Diamara, desliga o microfone. Desculpa. Desculpa, porque estava travado o computador, eu estava no celular e agora consegui destravar, desculpa. A nossa palestrante, então, né, a Ana Lúcia Lobo, ela tem a formação acadêmica, ela também fez curso de magistério, né, no Rio de Janeiro, é graduada em pedagogia e orientação educacional, graduação em serviço social, especialização em educação infantil e séries iniciais, e especialização em neuropsicopedagogia clínica. Atuou, né, profissionalmente como professora de educação infantil na Escola Vida e Movimento, em Florianópolis, e Ensino Fundamental 1, no Colégio Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis.
Trabalhou também como orientadora educacional no Colégio Antônio Peixoto, em Florianópolis, no Senai, em Tijucas, e no Colégio Catarinense, aqui em Florianópolis. Atuou também como auxiliar de direção no Colégio Geração, de Florianópolis, e atualmente atua como diretora escolar e coordenadora pedagógica do Centro de Educação Alegria e Companhia, de São José, de outubro de 1994 até a presente data. A palestra será intitulada A Organização da Educação Infantil e a Atuação do Professor numa Perspectiva Pós-Pandemia. Então, passo a palavra para a nossa palestrante de hoje. Muito obrigada. Primeiramente, quero agradecer o convite, que partiu da coordenadora Márcia, que já conhece também o meu trabalho, a gente já se conhece há um tempo, temos uma história bonita aí também, né, de amizade e também da área da educação. Então, eu fico lisonjeada com o convite, fiquei muito feliz, principalmente porque nós vamos falar com um grupo de alunos do magistério, que eu tenho uma paixão muito grande por esse curso. Valorizo bastante e fico muito feliz de hoje ter essa oportunidade. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. Já colocando-me à disposição para sempre que precisarem, para todas as alunas, o que eu puder colaborar, o pouquinho que eu puder colaborar, eu vou ficar muito feliz também, porque sou apaixonada pela área da educação. Eu iniciei a minha carreira mesmo com o magistério, eu digo que eu já nasci professora, eu já brincava disso, é aquela história, né, que já fazia parte das minhas brincadeiras infantis e ser professora. E, assim, era aquela que era eu que tinha que ser a professora, os outros amiguinhos não podiam ser, senão eu recolhia os brinquedos e ia para casa, e ninguém mais brincava. Algumas amigas minhas hoje, quando a gente se reencontra através das redes sociais, me lembram disso, eu morro de vergonha, mas talvez estava lá atrás, na época de criança, já essa missão batendo na minha porta, né, e me cutucando. Então, eu queria, só para a gente ilustrar um pouquinho, a Kátia, que é a minha auxiliar, vai fazer uma exposição aqui de umas fotos da minha formatura no magistério. Já faz um tempinho, mas só para vocês, só para ilustrar um pouquinho esse momento, tá? Então, antigamente, né? Eu estou com 52 anos, quando eu me formei, em 1983, e a gente recebeu um anel de formatura, né? Foi dado por uma professora do magistério, e eu me formei no Rio de Janeiro, minha cidade natal, onde eu morei, nasci e me criei lá, e depois eu vim para cá, porque eu sou filha de catarinenses. Os meus pais retornaram para a terra, né? Então, só para ilustrar, porque vocês também terão a formatura de vocês, então, com muito orgulho, eu também sou fruto do magistério, tá? Então, valorizem bastante esse curso, que ele é fundamental para a nossa carreira, e valorizem bastante esses profissionais que estão aí hoje, em meio a essa pandemia ainda, né, fazendo todo o possível para que vocês tenham essa formação de qualidade. Eu trabalhei em vários lugares e fui professora de sala de aula, já dei aula para todas as turmas, várias idades, e no decorrer do tempo a gente vai se aperfeiçoando, vai estudando, e eu também tive vontade de ter uma escola de educação infantil. Essa escola ficou no papel por em torno de 8 anos, até eu conseguir abrir a escola. Fui uma pessoa, assim, de muita coragem, porque era jovem, e resolvi ser uma empresária, porque esse é um lado que nós, educadores, esquecemos sempre. E é aí que a gente apanha muito, porque somos educadores e esquecemos, né, desse lado de empresa quando se abre uma escola particular. E há 26 anos eu tenho o Alegria e Companhia, que o nome já sugere que seja uma escola
onde tenha só coisas boas para as crianças. E nesse decorrer, 26 anos, a nossa escola, quando abriu, a gente tinha, assim, a metodologia puramente piagetiana. E depois a gente vai aprendendo com a própria prática e com as próprias professoras que vão passando pela nossa vida, pela nossa escola, a gente vai aprendendo muito também, né, com as outras pessoas que colaboram para isso, e a escola foi modificando a sua metodologia, sem perder a essência. O principal, o que a gente mais preza na nossa escola é a qualidade de vida. A nossa escola é uma escola humanista, é uma escola mais socio-interacionista também, e a gente preza muito pela qualidade de vida. A gente procura passar para as nossas crianças essa valorização da vida, o de saber viver, né, de se respeitar e de enfrentar a vida que está aí fora. A nossa rotina, ela varia bastante. Eu vou falar um pouquinho da rotina, porque a professora me sugeriu, né, que falasse, para que vocês tivessem uma noção da rotina da escola, já que vocês não puderam vivenciar isto, né, nesse ano de pandemia. A nossa rotina é assim: a nossa escola, ela funciona 12 horas e meia por dia, das 7 da manhã às 7h30 da noite. Lógico que esse é um horário de atendimento, mas o horário de atividades pedagógicas, ele é mais restrito a realmente as questões, a rotina pedagógica mesmo, né? Então, as crianças, a gente entende que elas já chegam alimentadas de casa. Nós atendemos somente a educação infantil, as crianças de 0 a 6 anos. Entendemos que elas chegam já alimentadas, e às 9 horas é servido a primeira refeição na escola, que a gente tem um cardápio elaborado por nutricionista, aprovado por pediatra. Às 9 horas as crianças comem fruta. E essa fruta é servida para todos. As crianças trazem os lanches de casa, tá? E às 11 horas é servido o almoço. Nós temos cozinheira na escola, e a escola fornece alimentação saudável, com cardápio elaborado e acompanhado por nutricionista. A alimentação que seja adequada para as crianças dessa idade, né? Então, tem a sopinha dos bebês, né? Todo aquele sistema. Por volta das 2 horas da tarde, as crianças fazem o horário do sono. Então, às 11 horas eles almoçam, depois eles fazem a higiene e fazem o horáriozinho de descanso, de sono. E às 2 horas eles tomam, os menores, as crianças menores tomam vitamina de frutas. Nós vamos deixando de lado o uso da mamadeira na escola. A gente vai ensinando a criança a sempre se alimentar de colher, né, com pratinhos e tal. Então, a vitamina, ela é feita de uma forma mais consistente para que as crianças possam deixar de tomar essa vitamina em mamadeiras. Então, as mamadeiras são dadas somente para os bebês que ainda não passaram dessa fase. Depois, às 3 horas, eles têm os lanchinhos, então são dados lanchinhos para os maiores. Então, as rotinas são feitas conforme as idades. Sempre a gente dá preferência aos lanches saudáveis, que são... Tudo isso é trabalhado com as famílias no decorrer do ano. Então, são feitos trabalhos onde se conscientiza as famílias da alimentação saudável. Às 5 horas, nós servimos a janta, que sempre é sopa e sempre variada, né, o sabor. Por que esse tipo de alimentação? Como a gente preza pela qualidade de vida, a gente entende que a alimentação saudável é fundamental para a criança não adoecer na escola. Aquela história de que a criança entra no berçário e fica muito doente, muitas vezes é por não ter uma alimentação adequada. Então, estudos mostram isso. E a gente trabalha em cima dessa
constatação fundamentada, né? Os nossos planejamentos, eles são feitos, assim, a escola tem um planejamento geral, tá? Do que a escola se propõe a trabalhar em termos pedagógicos, em termos de conteúdo, como a escola pretende trabalhar no decorrer do ano. Cada professora tem a liberdade de fazer o seu planejamento anual, sem perder a essência, sem perder a filosofia da escola, né? Sempre baseada na nossa metodologia. Depois, esse ano, infelizmente, a gente não pôde fazer um trabalho mais efetivo, mas nós adotamos a metodologia OPE, que é a metodologia do Léo Freiman. E eu não vou entrar muito nesse mérito por causa do nosso tempo, mas é uma metodologia inovadora e muito boa, onde a gente vê também que bate com a nossa proposta. E é uma metodologia que visa o empreendedorismo, né, e que também trabalha bastante em cima da qualidade de vida, de alimentação saudável, de conscientização. Então, nós gostamos muito, mas infelizmente foi um trabalho, que depois eu vou explorar um pouquinho mais, foi um trabalho remoto, não tivemos como trabalhar essa metodologia presencialmente, que ela já propõe isso, né? E as nossas... Então, tem o planejamento anual da escola, tem o geral da escola, o planejamento anual que cada professora faz, e elas apresentam semanalmente os seus planejamentos para nós. Por quê? Para que a gente possa sempre estar acompanhando e estarmos trabalhando juntas, para que não vire uma colcha de retalhos e cada um faça o que quer, e sim dentro do mesmo padrão. As atividades pedagógicas na educação infantil, elas nunca podem perder essa parte dos cuidados, porque as crianças, elas têm particularidades, necessidades, e nós temos que trabalhar em cima disso. Principalmente quando falamos de inclusão. Então, cada criança tem seu tempo, seu jeito. Então, nós temos, por exemplo, num berçário, nós temos uma criança de 6 meses, como nós temos uma de 8, como nós temos uma de 1. Uma está andando, a outra sentando, e a gente trabalha com os estímulos, né? E nós temos que ver as particularidades para poder trabalhar cada criança dentro das suas necessidades, para que elas possam se desenvolver. Então, isso também requer os cuidados, a atenção. Não é fácil trabalhar a educação infantil, justamente por isso. Requer muito cuidado, muita atenção, muito amor, muita dedicação do profissional. Por isso, eu valorizo muito o magistério. Eu acredito que os profissionais que saem desse curso, eles saem mais preparados para essa atenção particularizada, tá? Esses 26 anos de escola, profissionais que passaram por aqui, quando vinha com o magistério, a gente percebia que tinha uma sensibilidade maior e uma visão melhor para a criança em suas particularidades do que um profissional da pedagogia. Essa é a nossa visão aqui. O que tem a pedagogia também vem muito mais preparado, bem melhor. Mas a gente percebe que no magistério essa preocupação é latente. Nesses cuidados particularizados de cada criança, esse olhar, nós temos a criança que muitas vezes a gente que está estudando não tem uma noção que você tem que ensinar até a comer. A gente ensina a criança até a mastigar. E muitas vezes o profissional não percebe em sala de aula que vai ter que viver isso em sala, principalmente com o berçário, o maternal. Então,
Então, a gente tem a criança que não mastiga, nós temos a criança que não engole. Às vezes, vocês podem pensar assim, nossa, mas isso acontece? Acontece. Comida na bochecha é uma coisa que a gente vê muito aqui na escola, que você tem até que fazer massagem aqui na bochecha para engolir a comida ou cuspir, porque se deixar, fica a tarde inteira com a comida ali. E a gente, em sala de aula, não tem ideia dessas vivências que vão ter na educação infantil. A fala, né, a postura, que é tão importante para a parte de coordenação, parte de psicomotricidade. Então, a criança que não sabe sentar, a criança que é inquieta. Então, todas essas particularidades são fundamentais para um professor poder trabalhar na educação infantil. Ter essa visão, esse conhecimento, é fundamental na educação infantil. Por isso, a gente também tem um cuidado na contratação de profissionais para trabalhar na educação infantil, que sejam profissionais qualificados e que realmente tenham essa vontade de trabalhar com crianças com essas necessidades, com essas particularidades, que tenham esse perfil da educação infantil. E um professor de educação infantil completo, ele vai, com a experiência, com a vivência, é que ele vai adquirir mesmo toda essa competência que nós precisamos para isso. A nossa escola é uma escola que valoriza o amor, o carinho, a atenção. Então, desde o toque à criança, a gente percebe se esse profissional tem o perfil para trabalhar com educação infantil ou não. E eu acho fundamental que em sala de aula, aí no magistério, as professoras, os professores tenham essa visão também, porque é apaixonante trabalhar com a educação infantil. Geralmente, quem trabalha com a educação infantil se apaixona de uma forma que não quer mais trabalhar com outras idades. Nós fomos ousadas aqui na nossa escola. Em 2018, nós criamos uma equipe multiprofissional. Um trabalho, assim, muito digno, muito bacana. Nós montamos um grupo, somos um grupo de amigas. Então, nós somos, eu como orientadora educacional, temos uma psicóloga, uma fonoaudióloga, nutricionista e uma enfermeira. Essas 5 amigas, a gente se uniu e nós montamos uma equipe multiprofissional aqui na escola, que foi um espetáculo. Nós damos o suporte para as professoras, damos o suporte para as famílias. Então, uma mãe que tem uma dúvida, se deve chupar chupeta ou não, mamadeira ou não, se fala ou não fala, alimentação, como tem dúvidas com relação à alimentação na primeira infância. Então, essa equipe, assim, ela fez um trabalho muito bacana. Nós fizemos projetos também, nós demos palestras para os pais, para as professoras, fizemos capacitação. Então, nós trabalhamos, assim, de uma forma muito bacana e é uma equipe que eu recomendo para todas as escolas, que eu acho, assim, que ajuda bastante o profissional da educação. E as famílias, principalmente, né? Porque muitos têm dúvidas e também não é uma equipe que sai caro. Existem possibilidades para que se faça esse trabalho que seja um valor acessível também para todos, tá? Que algumas pessoas pensam que é muito caro ter uma equipe dessas, mas a gente consegue fazer bem. É fundamental a nutricionista na educação infantil, para também orientar o professor, ajudá-lo em todas as dúvidas, porque, como eu falei e repito, é trabalhado muito em cima da particularidade do aluno. Então, que um aluno de 6 meses, um de 8, um de 7, então é fundamental que a nutricionista seja presente na escola e que ela dê todo o suporte para os profissionais.
para que eles saibam como lidar com cada aluno, né, e sobre os alimentos que são servidos. Quanto às questões pedagógicas, todas as atividades são programadas próprias para a idade, então também tem as atividades didático-pedagógicas realizadas com as crianças, mas a gente está aqui enfatizando um pouco aquela rotina que muitas vezes os profissionais iriam ver, né, a rotina aqui, e como não podem, eu estou tentando explorar um pouquinho esse lado. E o que aconteceu quando veio a pandemia? Estávamos lembrando hoje, eu e a Kátia, em março, quando nós começamos a entregar aos alunos que a escola ia fechar. A gente tinha iniciado o ano, iniciando os trabalhos, foi bastante triste, a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não tinha ideia, isso aconteceu com todos nós, mas, assim, falando do que aconteceu aqui dentro da escola, nós ficamos apavoradas como vamos trabalhar com a educação infantil em tempos de pandemia. Aí se falou em aulas online, aulas virtuais, e assim, tá, e o que eu faço com o bebê que está em casa, com a criança do maternal 1 que não fala, e o que eu vou fazer com o de 2 anos, como é que eu vou ensinar a usar a tesoura, como é que eu vou trabalhar esse aluno, que tipo de atividade eu vou passar para essa criança, como eu vou trabalhar em tempos de pandemia. Vale ressaltar aqui esse trabalho, porque estamos percebendo que essa pandemia vai longe, infelizmente. Eu fui uma das pessoas que mais resistiu a isso, mas estou realista de que é uma peste que está com muita força. E nesse momento, nós ficamos pensando como a educação não pode parar e como nós vamos fazer a nossa escola continuar a trabalhar. Eu queria que a educação chegasse à casa dessas crianças de alguma forma. Eu e a Kátia trabalhamos de 2 formas, uma de joelhos, rezando, outra realmente estudando. Nós fomos buscar, através dos estudos, dos cursos, eu vou falar para vocês que eu recebi um apoio incondicional da equipe do Léo Freiman, da equipe da metodologia OPE, onde teve capacitação assim para tudo que vocês podem imaginar, um comprometimento com a educação que eu nunca vi, e da equipe também da editora FTD, porque nós adotamos o livro da FTD, e eles trabalham juntos com a metodologia Léo Freiman. Eu não estou fazendo propaganda, eu estou fazendo uma constatação de excelentes educadores que eu encontrei nesse tempo, onde eles fizeram realmente o seu trabalho. Capacitação não faltou, inclusive para nos ensinar a usar tudo que era de metodologia, metodologia não só, mas as plataformas digitais, como a gente trabalhar com o computador, com acesso, com links, salas virtuais, tudo. E assim nós aprendemos e conseguimos trabalhar sim. Fizemos inicialmente os planejamentos, aqueles planejamentos que a gente faz semanalmente, que as professoras faziam, nós passamos a fazer e enviar para os pais com links de acesso para que eles pudessem acessar historinhas infantis, contos, músicas, ilustrações, atividades, e fizemos um trabalho lindo, mesmo estando apavoradas, com medo, preocupadas, mas eu pensava o tempo inteiro,
nossa, eu passei por tantas situações em 26 anos, né? Tantas crises econômicas e situações e tudo mais, eu também vou enfrentar essa pandemia, né? O que que tem? É só mais uma coisa. Eu não imaginava que era uma coisa tão gigante, mas eu arregacei as mangas. E quando a gente quer, eu me lembrei muito de alguns educadores que hoje dão aula, até hoje dão aula em lugares íngremes, difíceis de acesso, difíceis de chegar, tantos educadores que se viram tantos educadores que compram materiais, educadores que vão a pé, que vão de mula, que vão atravessam o rio. Eu me lembrei desses e eu pensei assim, não, a minha situação ainda é melhor do que desses que eu admiro tanto. Então, eu também vou fazer algo frente a essa pandemia. Então, nós criamos uma escola virtual, Alegria e Companhia se tornou uma escola virtual, uma escola que teve um planejamento de acesso às pessoas, utilizamos plataforma digital, os nossos alunos aprenderam da maneira que a gente pôde, a gente teve também o reforço pedagógico individualizado, onde a gente ensinou o aluno a utilizar, e a família a utilizar a plataforma digital, a gente precisava das famílias para o acesso dessas atividades para as crianças, né, porque eles são muito pequenos, e nós conseguimos agenda virtual e conseguimos efetivamente fazer um trabalho. Ana, é o mesmo de sala de aula? Não, não é. É uma alternativa para tempos de pandemia. A mesma coisa a gente pode falar desse momento aqui, né? É a mesma coisa que está em sala de aula? É a mesma coisa se os profissionais pudessem estar aqui dentro, vivenciando, fazendo o estágio presencial? Não, não é a mesma coisa. Mas é a forma que a gente pode hoje, para que a educação não pare, para que nós sejamos melhores. E tudo que a gente quer, a gente tem que se aperfeiçoar dentro do que a gente pode, do que a gente consegue, como ser humano, como profissional, que a gente se propõe a ser. Eu sempre tenho uma frase, o mais ou menos não me serve. Isso, já desde aquele tempo ali, daquelas fotos que vocês viram, eu tenho esse pensamento, que foi uma educação que eu recebi dos meus pais, e eu passo para os meus filhos, e se Deus quiser, vou passar para os meus netos, e vou passar para todas as pessoas que passam pela minha vida. Quem você quer ser? Você quer ser mais ou menos a Ana Lúcia, ou você quer ser a Ana Lúcia? Que profissional você quer ser? Você quer ser um professor ou você quer ser o professor que marca, que faz presença na vida de um aluno? Essa é a proposta que eu lanço para vocês hoje, né? Que profissional você quer ser? Você quer ser realmente um professor que faz a diferença na educação, né? Como essas profissionais que estão aqui na minha frente, que estão batalhando para que a educação chegue, mesmo em tempos de pandemia, a todos, e a todos que querem, né? A gente precisa querer. Então, os profissionais, eles querem que a educação chegue. Então, a gente busca meios para isso. Igual presencial nunca vai ser. Eu não consigo mesmo entender uma educação que não tenha a participação da família na escola e que não tenha realmente a participação presencial das pessoas. Mas é o que nós podemos hoje. Melhor do que ficarmos inertes, do que ficarmos em casa esperando a pandemia passar. Então, hoje, nós precisamos ter consciência de que profissional eu quero ser amanhã. Eu quero ser um profissional que faz a diferença na vida de todas as pessoas. Então, é por aí que a gente foi buscando forças para enfrentar esse momento. Eu acho que, assim, rapidamente, eu consegui explanar algumas coisas. Eu não sei se eu gostaria de trabalhar mais em cima daquilo
que vocês querem saber também de detalhes, alguma coisa assim, para não ficar muito cansativo. Eu acho que a gente poderia começar a abrir para as perguntas, e assim a gente nortear mais o que vocês têm mais interesse em saber. Não sei se a Pérola quer começar também a pedir para eu enfatizar alguma parte que você acha interessante. Então, professora, eu gostaria que fosse enfatizado um pouco mais em relação aos ambientes, né, ao espaço físico da escola. Você até enviou uns slides para a Márcia, até eu não compartilhei com os alunos, que eu achei que tu ia colocar aqui na palestra, eu ia colocar então depois para eles. Certo. A Kátia quer colocar agora, Kátia? A Kátia vai colocar agora, então, os slides. Pode ser, Pérola? Pode, que daí porque eu sei que nos slides tem a questão dos espaços, né? Tu comenta lá. Ai, ótimo. E daí a Ana vai comentando os espaços, né, Ana? Tá bom, tá certo. Então, aqui é a área coberta, né, que é um espaço que a gente criou para os pequenos, para que eles possam brincar. Então, são brinquedos próprios para a idade deles, né? Piscina de bolinhas, puffs, gangorras, escorregadores. Aqui é uma das salas de aula, salas de atividade, onde eles têm espaço para brinquedo também, e puffs, livros, que é outra sala. Também tem jogos. É bem importante que tenha sempre muito material, né, lúdico. Aqui é um berçário, sempre tudo bem emborrachado e com uso de napa para que se possa usar o álcool. A gente já trabalhava assim antes, né? Com tudo sempre bem encapadinho, mas que possa sempre estar higienizando. A sala do soninho, aí tem esses brinquedos que a gente colocou só para ilustrar, mas eles não podem ficar mais na escola, né? Essa é uma outra sala de aula. É bom enfatizar, a nossa escola, a gente trabalha com 12 alunos por turma, tá? São só 12 crianças com a mesma idade, essa mesma faixa etária, que é uma outra sala do Maternal 1, as crianças que têm de 1 a 2 anos. Essa é a sala dos alunos maiores de 5 anos. Então, o berçário nós trabalhamos com 8 bebês, e as outras turmas são todas em torno de 12 crianças. Essa é a nossa equipe multiprofissional que eu falei para vocês, enfermeira Rafaela, nutricionista Monique, eu e a fonoaudióloga Gabriele e a psicóloga Bruna. Então, também trabalhamos aí com uma professora e uma auxiliar, dependendo das idades e do número de alunos que tiver na escola, né? E como nós trabalhamos com horário bem estendido, nós temos aí, às vezes, professoras em horários, às vezes tem 2 professoras no mesmo horário, porque a gente trabalha com um horário bem estendido, das 7 às 7, né? Então, a gente vai distribuindo os horários das professoras também. Então, geralmente é das 7 a 1, a outra da 1 às 7, e com auxiliares também. Ô, professora, você tem alunos de inclusão? Sim, sim. Temos alunos de inclusão e nós trabalhamos também com os profissionais desses alunos. Alguns alunos têm, por exemplo, terapeuta ocupacional, ou tem neuropsicopedagogo, ou tem neuropsicóloga, e essas têm acesso à nossa escola para falar das particularidades desses alunos. Então, alguns detalhes que precisam ser trabalhados. Então, a gente trabalha em parceria com esses profissionais também. Tá? Alguns que não vêm na escola, mas fazem contatos telefônicos ou mandam via e-mail, avaliações, para que a gente possa, para nos ajudar para trabalhar com essa criança dentro das
necessidades e particularidades deles. Então, nós temos aluno com autismo, temos alunos vários tipos de diferenças e de necessidades. Então, a Kelly está perguntando aqui no chat como funciona esse atendimento de inclusão. Acredito que ela queira saber, tem algum professor que trabalhe como segundo professor, ou esse aluno é incluído dentro da turma de forma normal, assim, sem ter um profissional especializado só para ele? Olha, depende muito. Na educação infantil, muitas vezes, quando a criança vem para nós, a mãe ainda não sabe nem o que ela tem, não tem diagnóstico, tá? Isso acontece muito, tá? Criança de 2 anos, alguns diagnósticos partem daqui, quer dizer, começa aqui a gente notar, a perceber algumas situações que levam a gente a pedir para que faça uma avaliação com outros profissionais. Então, por exemplo, uma criança que entra no berçário, aí no decorrer do tempo a gente vai percebendo e vai trabalhando com a mãe. Por isso é importante essa equipe multiprofissional também, porque também nos ajuda bastante. Então, nós não fazemos diagnósticos aqui dentro, mas o professor é geralmente o primeiro a perceber. Às vezes, gente, o professor percebe antes da família, tá? Porque como a família está muito envolvida emocionalmente, não percebe. E um detalhe, alguns, quando a gente começa a pedir diagnóstico, eles tiram da escola. Tá? Levam para outra escola, fica 1 ano lá na outra escola, quando a outra escola aperta, vai para outra escola, e assim vai. Então, isso a gente percebe bastante, tá? Mas, até o momento, a gente não teve uma situação que precisasse de um segundo professor, tá? Acontece, nós já tivemos várias situações, e geralmente, como nós trabalhamos com 12 alunos por turma, assim, uma escola pequena, acontece da gente conseguir trabalhar muito bem com essa criança, e é como eu falei, porque ela está bem no início, né, da sua vida, tá aprendendo tudo, só que às vezes aprendendo um pouquinho mais tarde, um pouco depois que outros, né? Então, geralmente é de uma forma assim muito amorosa ainda, sabe? Eles são muito pequenininhos ainda. Sim. A Kelly também está perguntando se é cobrado a mais na mensalidade, caso a criança tenha essas necessidades especiais. De jeito nenhum. Impossível. Tá? Impossível. Isso é uma coisa que nunca pode acontecer numa escola. Tá? Inclusive, uma coisa que tem que ficar bem clara, que as escolas particulares, elas são muito fiscalizadas, tá? A gente responde cartas para o Ministério Público, e qualquer tipo de denúncia, basta uma denúncia em uma escola, vem carta para todas as escolas respondendo se ali também está acontecendo alguma situação. Então, isso é uma coisa que nós não podemos de jeito nenhum cobrar nada, nenhum atendimento a mais, tá? E eu mesma não admitiria de jeito nenhum isso. A aluna Fernanda está perguntando se as atividades são preparadas de modo que atenda as crianças sem necessidades especiais e com necessidades especiais? Sim, as atividades com as crianças com necessidades especiais, elas são adaptadas para que ela possa acompanhar. Por isso é importante sempre ter o contato também com outros profissionais especializados, que é o caso de muitos que precisam ir em outros profissionais também, então sempre é muito bom para que a gente possa trabalhar especificamente com essa criança. Mas as atividades muitas vezes têm que ser adaptadas. Uhum. Só para falar para ti que em resposta que tu deu para a Kelly sobre a cobrança mais na mensalidade, ela está te parabenizando, tá? Porque ela disse que nem sempre isso acontece. Então, ela te dá os parabéns pela postura, né, que vocês têm em relação ao trato com essas crianças especiais. Denuncie.
Não Está pode aberto mesmo. para perguntas, né? Então, eu já perguntei algumas que estão no chat, né? Se alguém quiser abrir o microfone para perguntar, coloque o nome aqui no chat, que aí eu vou pela ordem, né? Vou dizendo o nome e vão perguntando, tá? A Fernanda, Pérola. A Fernanda. Depois o Carlos tem uma pergunta aqui também que eu vou ler. Pode abrir, Fernanda. Então, boa noite, Ana. Parabéns pelo Boa seu noite. trabalho, pelo que você está falando aqui, eu estou achando super incrível. Tenho cada vez mais vontade de trabalhar nessa área quando vejo profissionais assim como você. Nossa, muito obrigada. Na verdade, eu queria só, na pergunta que eu fiz aqui em cima, né, sobre as atividades preparadas de modo que atenda as duas crianças, é só para incrementar essa pergunta, na verdade. Uhum. Porque, assim, quando a gente estuda sobre inclusão dos alunos, a gente vê muito que a intenção é que se inclua os alunos que têm necessidades especiais de verdade com os alunos que não têm necessidades especiais. Então, eu queria saber, assim, se quando é elaborada uma atividade, se ela é elaborada separadamente, por exemplo, o aluno especial tem uma atividade e o aluno sem necessidade especial tem outra atividade. Então, eu gostaria de saber se tem atividades em conjunto, que se faça com toda a turma, sem distinguir uma necessidade ou outra. Se existem esses planos de aula, né, que incluam todos. Olha, falando agora como neuropsicopedagoga, o ideal é que fosse sempre assim. Todas as atividades próprias para todos. Isso a gente... É uma luta diária, né? A gente vai chegar lá. Que é tudo tão complicado, porque cada criança tem a sua particularidade, como eu estou repetindo bastante esse termo aqui. Então, essas atividades, o ideal, vou mudar um pouquinho o rumo. Gente, tem muito conteúdo que não deveria mais estar sendo oferecido nas escolas, né? Os próprios professores, eu ouço isso de professor de matemática, professor de português, professor de geografia, isso a gente escuta muito. Né? Então, poxa, tem conteúdo que você é obrigada você vai encarar essa também, né? Conteúdo você vai ver assim, nossa, né? Mas para que esse aluno vai usar isso? Vai usar para quê? Quando vai usar? Quer ver em outras turmas, 7º, 8º, 9º ano. Então, a gente percebe isso. E na educação infantil, agora, está gostoso, porque a gente está conseguindo trabalhar bem, depois que veio a BNCC também, né? A gente está conseguindo trabalhar bem o que a criança precisa. Por isso que a inclusão na educação infantil é de uma forma muito gostosa, que dá para trabalhar bem os mesmos conteúdos. Só que existem particularidades. Então, tem criança, por exemplo, que ela tem uma dificuldade motora, ela não consegue pegar no lápis. Então, para fazer uma atividade de coordenação motora, você vai ter que usar de atividades mais dentro da psicomotricidade, trabalhar mais dentro da educação física, né? Atividades que ela trabalhe mais o corpinho dela, até ela chegar ao ponto de conseguir pegar o lápis. E para os outros, pegar o lápis é uma coisa mais fácil. Então, na educação infantil, eu acredito que a gente consegue fazer um trabalho muito bom de inclusão. Depois o negócio começa a ficar complicado por causa dos conteúdos exigidos. Aí sim, né? A exigência até de alfabetização, né? Professora, o Carlos está falando o seguinte: boa noite. Eu ainda não trabalho na área, mas me preocupo bastante, principalmente neste momento que estamos vivendo, sobre o aumento de casos de abuso ou violência infantil. Antes, como e se era feito algum acompanhamento diante desses problemas? Se puder dar uma dica de como nós, talvez, futuros professores, possamos lidar com isso? Ele está falando de perceber um aluno que sofre os casos de abuso ou violência, maus tratos, né?
que antes da pandemia isso vinha acontecendo, né? Uhum. Então, como que era feito esse acompanhamento? Eu acho que é isso que ele quer saber, e que dicas tu daria para eles como futuros professores, né? No caso, se deparar com essa situação, como lidar com isso? Eu acho que é fundamental trabalhar junto à direção da escola, a coordenação, qualquer situação que o professor perceber algo, tá? Qualquer situação. O professor deve sempre contar com a direção da escola, com a coordenação pedagógica, para que possa fazer um trabalho com a família, mas de uma forma bem discreta também. É muito complicado essa parte. Eu vou falar para vocês que eu não tive essa experiência na minha vida. Deus me livrou, porque é complicado. Mas eu sei de alguns profissionais que já perceberam alguns abusos com criança e contaram com a direção junto aos órgãos aos órgãos mesmo da justiça, tá? Aí conseguiram chegar até em casa através do conselho tutelar. Geralmente é feita a denúncia para o conselho tutelar e o conselho tutelar consegue resolver de uma forma bastante discreta, tá? Por quê? Porque dependendo da situação, você pode colocar tudo a perder. Numa escola particular, por exemplo, é muito fácil a família tirar o filho da escola e você não ter mais contato com essa família. E então você tem que cuidar também e zelar por essa criança, né? Tomar bastante cuidado para isso. Acho que o primeiro passo é sempre contar com a direção da escola e coordenação pedagógica, que são profissionais habilitados e que tem. Eu trabalharia assim, né? Eu levaria para esse lado. Eu acho que, como a minha escola é pequena, de alunos pequenos, eu não vivi essa situação, sabe? Em outros colégios que eu trabalhei também, não aconteceu isso. Às vezes, alguma suspeita, mas a gente leva para a coordenação e a direção. Tá? A Ellen dos Anjos está perguntando como é feita a alimentação das crianças do maternal, e é em sala ou já frequentam um refeitório? Ah, sim, do maternal. Todos a gente já vai levando para o refeitório desde que é possível. A gente já vai ensinando. Uma das principais funções da educação infantil é a socialização. Tá? Então, a gente sempre pensa assim, o eu e o mundo, né? Eu e o grupo. Então, assim que é possível, quando a criança já está sentando, a gente já começa a levar para o refeitório para que eles aprendam a sentar-se e a se alimentar junto com o grupo. E isso é um trabalho muito gostoso. Vocês já devem ter ouvido falar de algumas crianças que na escola se alimentam direitinho, e em casa não, né? Então, na escola a gente já faz esse trabalho. Então, assim, nenhuma criança come andando, né? Todos se sentam para se alimentar, eles utilizam o material adequado, né? A colherzinha, eles querem comer sozinhos. Então, algumas famílias chegam para a gente e falam: meu Deus, Ana, meu filho agora só quer comer sozinho. Ele disse ou eles até falam, né, que a professora deixa. Então, porque muitos pais não querem que a criança se suje. Nós não, a gente coloca, amarra uma fralda, bota babeiro, a gente pede babeiros, né? E para que a criança possa se alimentar sozinha. Então, a gente faz isso, ensina. E é muito bacana, porque a gente percebe também o retorno em casa. Algumas famílias contam para a gente que a criança leva eles para sentar à mesa para poder se alimentar. Então, porque aprendeu na escola. Então, algumas mães falam: ele só pode ter aprendido aí, porque aqui em casa a gente come na frente da televisão. E a criança leva os hábitos
adequados para casa. Gente, os professores são os grandes heróis, tá? Porque eles falam, mas a minha professora disse, mas a minha professora deixa, mas a minha professora não deixa eu fazer assim. Isso é muito lindo, tá? O trabalho do professor é um trabalho muito digno, muito bonito, tá? Nós somos, assim, os verdadeiros heróis. A nossa palavra é lei em casa, tá? É muito bacana. Uma outra pergunta da Ellen também, como está sendo o retorno das famílias referente às atividades remotas? Problemático. Gente, muitas vezes a gente passa horas programando alguma coisa e tem o pessoal que não participa, que não dá retorno. Isso aconteceu, foi da gente chorar, mas é assim, tá? Esse é o nosso trabalho, é dessa forma. E aquilo que vocês viram na internet, professora, desculpa, mas ninguém me ensinou, ninguém me ajudou, ninguém me mostrou qual é a página do livro, né? Isso acontece também. Nós vamos sempre lidar com essa situação, tá, gente? A Ana Carolina está pedindo para explicar novamente como é a capacitação desses professores e auxiliares para com os deficientes. Sim, nós temos essa equipe multiprofissional, tá? Onde ela dá o suporte para os profissionais daqui da escola, tá? Mas o ideal são os cursos que tem oferecido no mercado, né? Então, o ideal é que todos os professores se capacitem. Gente, eu tenho uma frase comigo que eu acho assim que é fundamental para a nossa vida. O saber não ocupa espaço. Então, a capacitação vem da gente também, sabe? Tudo que você acha que é fundamental para você ser um bom profissional, para você ser um profissional de competência, para você fazer a diferença, não tenha dúvida, vai estudar. Hoje tem muita coisa que você pode buscar através da internet, gratuito. Todos os cursos que nós fizemos na nossa escola agora, para a pandemia, foram todos gratuitos, gente. Nós fomos atrás. Então, assim, ó, tudo que você pode aprender mais. E o que é fundamental? Isso eu não sei. Então, é bem isso aqui que eu vou ter que estudar mais. Né? Então, buscar a capacitação é fundamental para todos os professores. Todas as profissões. Tá? Mas, sem dúvida alguma, que o ideal é que cada escola também promova isso, né? E é o que a gente procura fazer. A Elizabeth pergunta, a minha pergunta é, ainda existe pais com rejeição que seu filho não especial fique na mesma sala da criança que tem necessidade especial? Acredito, pelo menos na minha vivência, que não. Mas acredito também que existem essas pessoas ainda por aí. Algumas pessoas nem com a pandemia aprenderam, né? Talvez ainda tenha que passar por mais algumas coisas na vida para aprender. Pois é. Eu vou aproveitar, Pérola, e vou fazer um parênteses aqui. Uma vez teve uma mãe, isso há muitos anos atrás, acho que faz uns 20 anos, que ela falou, mas esse aluno é diferente, vê que há 20 anos atrás eu também nem sabia que deficiência tinha aquele aluno, tá? Provavelmente hoje eu diria que ele é um X frágil, a síndrome, né? Mas na época eu não sabia o que ele tinha. E ela reclamou em casa, na escola, quero dizer. E eu falei para ela, olha, ninguém está livre de uma criança até se tornar especial depois. Às vezes você teve a sorte que seu filho nasceu perfeito, né? Perfeito, entre aspas. Mas você não sabe depois do decorrer o que pode acontecer. Pode acontecer um acidente na vida de qualquer um de nós, pode acontecer tantas coisas que nos levem a outras limitações. Então, muito cuidado, né?
com os julgamentos, muito cuidado com os preconceitos e com os pré-conceitos, porque ninguém sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que nos espera. Então, ninguém está livre de ter ou se tornar uma pessoa com uma deficiência. Ninguém tá, a gente não sabe. A Kelly também está perguntando, na escola ocorre o desfraude? Sim, sim. Tem duas coisas que eu acho muito difíceis. Uma delas é o desfraude, é a primeira. Eu acho muito complicado desfraudar. E a outra questão é realmente o tirar bico e mamadeiras. São coisas difíceis. E são coisas que a gente lida muito. E tem mais uma coisa muito difícil, a mordida. Gente do céu. A mordida, algumas vezes eu tenho vontade de levar a criança para minha casa e devolver 2 dias depois. Dá vontade de ligar para a família e falar assim, olha, deixa eu levar o seu filho para minha casa, eu te devolvo daqui a 2 dias. Vou trabalhar em cima, porque assim, já teve criança, aí sobra para a diretora, né? Porque a professora vem apavorada, assim, aquela criança branquinha que leva aquela dentada na bochecha. E aquele hematoma maravilhoso, e você vai entregar a criança para a mãe, né? Gente, as professoras têm quase um infarto. E sobra para mim, né? Sobra para a diretora entregar a criança para a mãe. Então, essa é uma situação muito difícil. Os desfraudes também, porque eles levam cerca de 1 ano, tá? 1 ano para desfraudar uma criança. Tem que saber o tempo certo dela, tem que saber qual o momento. Como eu falei, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua particularidade. Então, nós temos que saber que cada um tem o seu... Eu digo que cada um tem o seu reloginho, né? Então, a gente precisa ver qual a hora certa para fazer o desfraude. Tem professoras excelentes nisso, excelentes. Eu prefiro deixar na mão das professoras, porque elas são ótimas para trabalhar o desfraude com a criança. E como eu disse também, a professora, ela tem o que ela fala é lei, né? Então, ela ensina de um jeito que a criança desfralda tranquilamente. E muitas vezes desfralda na escola e em casa, mas não consegue, né? Ô, Pérola, deixa eu fazer uma pergunta aí, me meter no meio das meninas ali para Ana. Posso fazer? Sim. As meninas me perdoem ali que eu vou furar a fila, mas eu vou fazer uma perguntinha para Ana que eu acho que é interessante para todo mundo. Quando é que eu sei que trocar as letras é uma questão de tempo de criança e quando isso já é preocupante? Tipo, trocar o R pelo L, essas coisinhas que costumam, né, falar diferenciado, tipo, em vez de roda, vai dizer loda, em vez de, sabe, essas coisas assim, quando é que eu percebo que é momento dele de trocar uma letra pela outra e quando já não é mais, quando isso passa a ser um problema que tem que levar para fono, que tem que ir mais adiante com esse problema. Quando é que eu sinto essa diferença na criança, Ana? Então, Boa pergunta. As professoras alfabetizadoras são maravilhosas nisso também. Geralmente elas têm um feeling, né, para perceber. Então, geralmente é na época de alfabetização a gente tira as dúvidas. A gente percebe aquilo que é mais consistente, aquilo que é mais resistente, do que na educação infantil. Na educação infantil, a gente lida muito com as falinhas erradas mesmo, né? Mas na alfabetização, eu digo que ali você percebe a questão da visão, você percebe a questão da fala, todas as questões fonológicas, eu atribuo o tempo à alfabetização. 1º, 2º ano do ensino fundamental, a gente consegue perceber bem aquilo que já não é mais natural. Até os 4, 5 anos, a gente tem que entender, até porque tem muitos pais que utilizam falas infantilizadas, né? Muitas falas infantilizadas com as crianças. Tá.
Então, tá. É porque eu tenho meu sobrinho meio assim, por isso que eu já estou perguntando. E que idade ele está? Ele está na primeira série, ele vai fazer 7. Agora que ele está começando a tirar essa fala. E ele está na faculdade, vai fazer... Está no primeiro aninho. Olha, as A fonoaudiólogas... minha sobrinha também, ela fala errado. Pera, tira o microfone, pera. Ah, tá. Não, tá certo, tá certo. Às vezes até não falar errado, a pessoa pode escrever também uma frase errada também com a letra. As fonoaudiólogas são nossas principais aliadas, tá? Elas são excelentes. Manda para fono. Pede para ir para fono, Márcio. Faz uma avaliação com a fono. Outra questão também... Eu fui marcada a consulta. E assim, ó, outra questão também é que o que eu percebi que surgiu bastante nos últimos tempos é o DPAC, é o distúrbio do processamento auditivo central, tá? E que isso pode atrapalhar mesmo a fala, porque a criança não ouve bem. São distúrbios que são fundamentais mesmo que sejam avaliados. E nessa idade é que a gente percebe mais. Agora, mas vocês vão perceber também que lá com 13, 14 anos é que vai se descobrir distúrbios e transtornos, tá? Até diagnóstico de autismo a gente já se deparou lá com 15 anos, 14 anos é que vai descobrir. Bom, nós temos alguns amigos autistas que descobriram agora com seus 50 anos que são autistas, sempre foram, né? Que nasceram autistas. A gente diz, sabe aquele cara que você achava que era estranho? Não era estranho, ele era autista. Isso também. Obrigada, Ana. Então, temos mais 4 perguntinhas para rapidinho aqui, porque o nosso horário já está passando, né? É da Valdete. Ela pergunta: em caso de racismo, o que é feito sobre este processo? Essa é mais uma situação também que a gente muitas vezes passa. Gente, as crianças na educação infantil, elas não percebem nenhum tipo de diferença, elas são maravilhosas, elas são anjos que não percebem, tá? O que é bem claro, assim, é que vem de preconceitos mesmo, passados justamente por familiares, tá? Ou nos seus meios, né, de convívio. Às vezes tem alguma outra pessoa, alguma pessoa próxima que tem esses preconceitos. Então, é difícil na educação infantil a criança apresentar, mas apresenta sim, aconteceu muitas vezes, e muitas vezes a fala é assim: a minha mãe disse que, ou o meu avô falou que você tem essa cor, ou que você é assim, ou que você é assado, né? Eu percebia, nós tínhamos uma aluna com deficiência aqui na escola, que algumas vezes as crianças falavam assim, muitos chamam a gente de tia, né? E muitos ficam 11, 10 horas conosco. Então, por isso a gente vira tia mesmo. E eles falavam assim: é porque a fulaninha, ela ainda não aprendeu. Ela vai aprender. Então, eles não viam a diferença. Eles só achavam que ela não tinha aprendido ainda, que ela não sabia ainda. Então, se ela jogava os alimentos no chão, eles achavam que era porque ela ainda não tinha entendido que não era para jogar. E isso é lindo, assim. E já eles não viam a diferença nela. Eles não viam isso. E ela fisicamente também tinha suas diferenças, né? Então, a mesma coisa com racismo. Muitas vezes são coisas que colocam na cabeça das nossas crianças. Não deles mesmo é difícil, tá? E o bullying, como é tratado? A Clélita está perguntando. E a questão para lidar é o falar claramente mesmo, né? É o ensinar claramente para a criança que essa diferença está na cabeça dos adultos e não no nosso meio, né? Que não importa a cor, não importa as diferenças, ela é um ser humano. É isso que a gente tem que ensinar. Aí a gente ensina sobre qualidade de vida. Sobre o bullying, também vem dos adultos nessa idade, tá? Vem dos adultos a formação
Geralmente é dos adultos, nós temos que chamar. Eu vou contar rapidamente um outro episódio. Teve uma vez, gente, que um aluno falou palavrão. Várias vezes isso aconteceu, mas vou falar dessa vez especificamente. Aí veio uma mãe aqui reclamar que o filho chegou em casa repetindo que o fulaninho falou palavrão tal. E que, nossa, achou um absurdo uma criança de 5 anos falar palavrão. Aí a professora resolveu fazer uma reunião em sala com os alunos, sentou numa rodinha com eles e começou a conversar. Tínhamos 13 crianças nessa turma. 13 crianças. E nessas 13 crianças, apenas uma falou que a sua família não falava palavrão. E a gente acredita realmente, porque a gente conhecia bem a família. Então, das 13 crianças, apenas uma disse que a sua família não falava palavrão e que os palavrões ficavam sempre do lado de fora de casa, que eles palavrões não entravam na casa deles. E que aí ele falou que era feio, que essa família não falava e que eles tinham esse combinado com a família. Então, os palavrões não entravam em casa e nem na boquinha deles. As outras 12 crianças, todas entregaram seus pais, suas mães, avós, falaram quando, que a mãe xinga no trânsito, que o avô xinga no jogo de futebol, falaram quais os palavrões que usavam, falaram tudo. Em seguida, fizemos uma reunião com os pais. Foi show. Foi ótima a técnica da professora, porque depois, lá, nós entregamos para os pais a única família que não falava palavrão. E que, de repente, estava uma criança sofrendo um bullying, não usamos esse termo, tá? Mas uma criança estava, né, sendo atacada pelas famílias porque ela trouxe um palavrão, sendo que todas falavam. E a família daquela criança que nunca falava, a criança já sabia que ela podia ouvir palavrão à vontade, porque na boca e na casa dela o palavrão não entrava. Então, a família instruiu e educou de tal forma essa criança que ela sabia fazer com o palavrão que ela ouvisse na vida. E os outros, as famílias foram hipócritas. Fingiram que nas suas casas e nas suas bocas não tinha. Depois dessa reunião, né? Todos os pais tiveram que trabalhar os palavrões em casa. Uma outra pergunta, professora. A Flaviana está perguntando se são trabalhadas datas comemorativas na escola? São. Nós trabalhamos todas as datas comemorativas, com bastante respeito às religiões, né? Sempre trabalhando a questão de homem e de mundo. Por exemplo, carnaval. Eu prefiro que as crianças recebam uma instrução do que realmente é a festa folclórica do carnaval, do que uma festa popular, cultural, do que receber a informação pela televisão, pela Globeleza. Então, a gente precisa, como educador, sempre ensinar o que é correto. Né, dentro como eu falei, fundamentado, né, nas nossas bibliografias, que são tão ricas a respeito disso também. Então, as datas comemorativas e os aniversários na nossa escola são trabalhados, sim. Tá? Uhum. Eu acho que se nós temos que ensinar essas crianças a viver em sociedade, elas precisam saber quais são, né, o que é um carnaval, o que é um Natal, o que é um Papai Noel, né, o que é o coelho da Páscoa, quais os simbolismos. Então, a gente trabalha dentro da cultura popular. É o que a gente, por exemplo, Páscoa, vamos trabalhar a Osterbaum, né? Que é tão rica na nossa cultura. Então, procurar trabalhar dentro da cultura popular as datas comemorativas. Tá, eu vou, só para falar, eu vou fazer a pergunta agora da Cleidisneia, depois a Janete pediu para falar, a Marisete, e aí depois a gente vai encerrar, porque o tempo está acabando, tá? Podemos fazer outra. A Cleidisneia pergunta o seguinte: como funciona a questão da adaptação
pois é difícil no começo do ano com as crianças que ainda estão somente juntas dos pais e demais familiares, e também a questão das crianças que ainda são amamentadas. Certo. Adaptação. Gente, no decorrer dos anos, eu traumatizei um bocado de criança. Até eu aprender direitinho as coisas, eu traumatizei um bocado. Sobreviveram, ninguém morreu, deu tudo certo no final. Mas por que eu traumatizei? Porque, assim, gente, a gente já usou diversas técnicas de adaptação. Diversas, tá? Se eu não traumatizei criança, traumatizei os pais, né, das crianças. Mas a gente já teve várias situações. E isso daria, assim, uma live só sobre adaptação. Então, ultimamente, o que a gente tem feito é utilizar no máximo, a criança ficar conosco no máximo 2 horas, é o que é o mais adequado, segundo a neurociência, a gente utiliza essa forma. A criança fica conosco no máximo 2 horas. Por isso, a questão da amamentação já entra ali. A mãe amamenta, a criança fica conosco 2 horas, antes que ela sinta fome de novo e a falta da mãe, né? Efetivamente, a mãe já está de volta. A mãe entrega a criança para a gente, aí a gente traumatiza, e a criança entra e fica sem a mãe. Por quê? Se a mãe ficar 1 semana, quantos dias for, a gente está criando uma expectativa para a criança, estamos falando em neurociência, tá? O que o cérebro entende? Que a mãe vai ficar aqui sempre. Não importa a idade. Mãe, você entra comigo, entra, eu vou ficar com você, e ela vai achar que sempre vai ser isso. O dia que a mãe não ficar, vai ser o trauma. A criança, de toda maneira, vai passar por isso. Então, assim, o trauma já existe. Nós, para entrar em qualquer sala de aula pela primeira vez, ou um primeiro dia no emprego, tudo isso já é traumatizante, é o primeiro momento. Então, nós vamos estar ensinando para a criança, para o resto da vida dela, que todo primeiro momento é assim. E deixar a mãe bem confiante, a mãe pode ficar na minha sala, pode ficar do lado de fora, pode ficar na janela, mas entra a criança e a mãe fica fora. Por quê? Porque às vezes, olha, é como eu falei, tenho coisa para contar sobre adaptação. De avô entrar, de gente passar mal, de gente tirar o filho, sair chorando a família inteira, a criança ficar pior com a mãe do que sem a mãe. A criança está bem, a mãe começa a entrar e bota tudo a perder. E nós temos histórias e mais histórias. Então, primeiro é o seguinte, você tomou a decisão de colocar na escola? Você tomou a decisão de que essa criança vai para a escola? Então, a partir desta decisão, você tem que ter segurança na escola que você escolheu. Não é o fato da mãe ficar aqui dentro conosco que vai mudar alguma coisa. Vai mudar tudo, porque eu não estou adaptando nada a nada. Que a criança vai ficar com a mãe não entrega a criança para nós, segura a criança, a mãe chora. Eu não consigo adaptar nada a nada. Então, a adaptação, na verdade, é a criança sozinha na escola com a gente. Então, gradativamente vai aumentando esses horários. Para o professor mesmo, é um caos. A família está dentro da sala com ele, não consegue trabalhar, não consegue se soltar. Então, procurar usar meios, conversar bastante, é bem trabalhoso fazer a adaptação. A gente precisaria, assim, de bastante tempo para conversar sobre isso. Tá? Só não pensem mal de mim. O trauma é uma coisa natural na vida de todos nós. Tá? Não, nem todo trauma é ruim. Então, agora eu passo a palavra para a Janete, que se inscreveu aqui para falar. Janete? Acho que ela não quer falar, Não sei, ela botou o nome dela aqui. Marisete, quer falar? Perguntar alguma coisa? Boa noite. Não, é muito legal isso que a gente está vendo aqui, né? Está muito baixinho o teu microfone, Marisete. Será que tá? Conseguiu escutar agora? Não dá para levantar aqui, cuidado. Estou me adaptando aqui ainda. Só um pouquinho. É que é muito legal essa aula para a gente, né, aprender. Eu gostaria, minha pergunta é a seguinte, e nós, como futuros professores,
se a gente encontrar uma situação de uma criança especial, com uma dificuldade, o que a gente é só observar e a gente tem que levar para a pedagoga, não falar com os pais, é isso? Isso, a melhor coisa é sempre trabalhar junto à coordenação pedagógica, tá? Sempre. Trabalha com a orientadora educacional, né? Trabalha com a coordenação pedagógica, com a direção da escola, a respeito do que percebe de diferença numa criança. Isso, nunca levar para os pais, assim, então... Nunca. Primeiro, para a coordenação da sua escola, para os profissionais que já são habilitados ou que já têm experiência, tá? Legal, obrigada. Nada. A Kelly está perguntando novamente se é bem aceito pelas famílias a questão do trabalhar as datas comemorativas. Sim. Para nós, nunca tivemos nenhuma dificuldade, a não ser algumas pessoas que são evangélicas questionam a questão do carnaval. Só que, quando a gente explica, olha, a gente já teve umas experiências muito boas, até porque a gente ensina também quais fantasias que a criança deve utilizar no carnaval e tudo mais, como, por exemplo, animaizinhos, né, de bailarina, essas mais lúdicas. Então, a gente trabalha isso com a criança, suas fantasias, esse mundo da fantasia que é muito, muito importante. Gente, a gente tem que permitir a criança sonhar e a viver no mundo da fantasia. Nós evitaríamos muito o uso de drogas no futuro. Se essas crianças aprenderem a sonhar desde bebês, desde pequenininhos, tá? Ensinar as crianças a fechar os olhos, imaginar, olhar as nuvens, olhar a natureza, ouvir o som dos pássaros, dos animais, tirou muito isso a realidade crua da nossa vida, levou-nos a não permitir que sonhássemos mais. E isso aumentou consideravelmente o uso de drogas, tá? Outra coisa que eu queria só relatar aqui rapidamente, uma questão que ninguém me perguntou e que vocês vão deparar na realidade do trabalho de vocês, eu tenho certeza que os profissionais aqui já lidaram, com certeza a Pérola e a Márcia, é a questão do suicídio, tá, gente? Isso está em alta, e pós-pandemia, preparem-se. Muito, olha, cada vez, assim, crianças de 9 anos, 10 anos, tá? Estudos mostram isso, e muitas não falam, mas tem muito pensamento suicida nessas cabecinhas, tá? Muitas, né? Então, vocês leiam sobre isso, preparem-se bastante, tá, gente? A respeito disso, porque pós-pandemia vem muita coisa séria aí. Vocês só imaginem que nós adultos já está sendo tão difícil enfrentar essa realidade, muitas famílias perdendo seus entes queridos, muitas pessoas morrendo, e o índice de suicídio aumentou consideravelmente, tá? E para o ano que vem, gente, todos os profissionais aqui, eu peço, vão preparados, tá? Para enfrentar isso e para ajudar essas crianças ainda a terem mais felicidade nas suas vidas, tá? Ana, para encerrar a tua fala, eu queria que, assim, que tu colocasse que critérios são, vamos dizer assim, colocados para a contratação de um professor. Olha, gente, primeira coisa que eu acho fundamental é o ser. Quem você é. Então, é fundamental. Então, assim, um bom professor é uma pessoa que tem que ter um olhar, um toque de professor. Esse olhar mesmo com amor pela profissão e pela carreira mesmo que escolheu para a sua vida. Ensinar é fundamental, é um trabalho muito digno. Tudo que você fala e você faz, a sua postura, eu tenho alguns alunos que me imitam fazendo assim com o dedo, ó, porque eu sou danada para... O que você está fazendo aí? E eles
sem sair uma palavra da boca que eles não sabem falar ainda, mas tá lá, assim, com o dedinho. Então, a gente consegue ver o quanto a nossa imagem, a nossa postura é fundamental para a vida dessas crianças. Então, abracem essa profissão e pensem sempre nisso. Não sejam profissionais mais ou menos, sejam os melhores. Não falta emprego para o bom professor. Para o professor que tem estudo e capacidade. Estudem mais, estudem. O saber não ocupa espaço. Estuda, se aperfeiçoa. Não seja mais ou menos. Sabe? Tem que saber mais sobre suicídio, tem que saber mais sobre as síndromes, sobre os transtornos, sobre o bullying. Vocês vão viver com isso todos os dias, sabe? Então, e são vidas. São vidas. Então, para mim, um bom profissional é um profissional que, primeiro, ele sabe ser humano. Né? Então, isso é fundamental. Fundamental. E saber, né? E ter o conhecimento. Tem que se aperfeiçoar. Então, Ana, a gente, olha, te agradeço de coração, né? Assim, a experiência que você trouxe para essa nossa Lívia aqui é inestimável. Considero que as alunas aproveitaram bastante, né, a sua experiência, a tua vivência. E aí, então, eu passo a palavra para a Márcia para encerrar o nosso evento. Verdade, eu fiquei aqui até o finalzinho, assim, não quis perder nada, porque, como disse a Ana, a educação infantil ela é apaixonante mesmo, né? Porque tem guri pequeno em casa, eu não tenho na minha casa, mas eu tenho na minha família, a gente vê o quanto é bom estar com eles, né? O quanto é bom estar com eles, como a vida da gente fica diferente quando a gente está perto deles, né? Então, a gente, em nome de toda a escola, do Instituto, das meninas, a gente quer te agradecer, Ana, por esse momento. São quase 1h30, eu sei que a gente tem assunto aí de monte, a gente ficaria mais tempo aqui, com certeza, e acredito que as meninas aproveitaram bastante, né? Precisava desse momento de experiência, né? Uma experiência grande e intensa que tu vive e já viveu. Então, a gente agradece imensamente todo esse teu empenho, esse teu carinho conosco, que tem atendido o nosso convite, tá? Muito obrigada. Desejo que essa pandemia passe o mais rápido possível, para as coisas voltarem ao normal para todos, né? Para todos nós, a gente também está numa situação muito complicada no Instituto. Nós somos uma escola muito grande, está muito difícil também. Isso está deixando a gente muito, muito angustiado, né? Então, meu maior desejo é que todos sigam com saúde, que todos estejam bem, e que a gente volte o mais rápido possível na normalidade, tá? Um beijo grande, Ana, Kátia, vocês foram maravilhosas, obrigada por ter aceitado o nosso convite, e a gente vai incomodar mais vezes, né, Pérola? Obrigada. Eu espero. Para vocês, tá? Gente, eu espero ser incomodada amanhã mais vezes, e assim, olha, eu estou à disposição de todos vocês, todas as alunas, o que quiserem, que eu puder colaborar, eu vou ficar muito feliz, porque eu gosto muito de estudar e de também poder partilhar. Pode passar meu telefone, tá? Meu telefone é um telefone público. Pode passar meu telefone. O telefone virou público, né, na pandemia. Assim, pode mandar o WhatsApp, às vezes alguma pergunta. Se eu não souber, eu vou estudar para responder. Ou vou encaminhar para o profissional adequado. E eu também não posso deixar de agradecer a Kátia, que é minha parceira de todas as horas, nessa pandemia principalmente. Eu e a Kátia estamos aqui sempre na escola, lutando. E, gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Tá? Muito contente mesmo. Contem sempre comigo, todas as vezes que precisar, tá? Forte sucesso. Tá? Grande beijo. Obrigada. Eu agradeço. Pessoal, amanhã nós temos a Liv com a professora... Deixa a Rainildes dar uma faladinha ali. Tá. Só ia avisar da Liv com a professora, com a diretora Ângela amanhã, tá? Olhem no site de programação. Fala, Rainildes. Obrigada, Ana, foi excelente a palestra, a contribuição, né? Nossa,
que essa Muito pandemia passe logo e que a gente possa estar junto com as crianças no ambiente, né, de educação infantil, anos iniciais, que é o maior desenvolvimento tanto do professor quanto dos alunos. Olha, excelente, excelente. Exatamente. Que bom, fico Obrigado. feliz, gente, fico muito feliz Grande mesmo. beijo. Sucesso para vocês, tá, Ana? Para todos vocês, tá? Vai dar tudo Muito certo. sucesso. Vai dar tudo certo. Uma hora vai. Uma hora vai. Olha, gente, já está dando certo, né? Já está dando certo. Exatamente. Nós agradecemos muito, tá? Muito mesmo. Boa noite. Muito obrigada por tudo. Obrigada para todo mundo. Beijo para Boa vocês. noite para todos, obrigado Beijo. pelo comparecimento.